Olá pessoal, tudo bem? Hoje em nossa aula nós estudaremos os direitos trabalhistas em tempos de pandemia. Nós examinaremos os princípios protetivos, as faltas justificadas ao trabalho e as verbas rescisórias em época de pandemia. Vamos lá! Inicialmente, destacamos que a nossa Constituição Federal de 1988 trata dos direitos sociais elencados como direitos fundamentais. Meus amigos, diante da pandemia do Covid-19, diversos empregados e empregadores tiveram que se adaptar à nova realidade. E assim tivemos o trabalho remoto, a suspensão do contrato de trabalho, diminuição de jornada de trabalho e a adequação salarial. Além da suspensão do contrato de trabalho, muitas empresas tiveram que encerrar as atividades empresariais. A medida provisória de número 936/2020 permitiu legalmente que as empresas fizessem acordos individuais diretamente com os empregados, sem a anuência ou interferência direta do sindicato, no intuito de reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, o salário, ou fazer a suspensão do contrato de trabalho por período determinado. Tivemos também a medida provisória 927/2020, que estabeleceu novas medidas para o enfrentamento do estado de calamidade e manutenção dos empregos. Meus amigos, é muita informação, não é mesmo? Não se preocupem, nós teremos uma aula específica sobre cada medida provisória ou sua conversão em lei. Em todas as esferas da seara laboral aconteceram mudanças diante da pandemia e constatamos que comércio, indústria, construção civil, clínicas, escritórios, instituições de ensino, bancos e tudo o que fosse essencial ao combate à pandemia tiveram que ser fechados, parados ou operando com redução de horário e restrição de acesso. Mas vamos lá, vamos avançando. O direito do trabalho é formado por princípios particulares que conservam o equilíbrio da relação entre empregado e empregador, conhecidos como princípios protetivos. Diante de uma pandemia, é recomendável a razoabilidade, a flexibilização das regras trabalhistas e a ponderação para análise de cada caso concreto. Vejam só, é importante a observância do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional no âmbito da Justiça do Trabalho. O Conselho Nacional de Justiça, através de resoluções, determinou que as audiências e sessões de julgamentos deveriam ser realizadas preferencialmente por meio virtual ou telepresencial, videoconferência, até que os tribunais possam abrir suas portas novamente. Uma situação inicialmente que ficou prejudicada foi o direito de ação exercido através das reclamações verbais, que são reduzidas a termos na própria Justiça do Trabalho. Esse direito sofreu grande impacto com o fechamento dos tribunais trabalhistas em todo o país, principalmente devido ao grande número de demissões e à falta de pagamento das verbas rescisórias por muitos empregadores. Mas, meus amigos, mesmo com a pandemia, o Poder Judiciário em geral tem realizado a prestação jurisdicional por meio remoto na tentativa de efetivar o princípio da inafastabilidade do contrato jurisdicional, ainda que de forma não presencial. E tem mais, os tribunais do trabalho utilizaram das inovações tecnológicas e conseguiram realizar os atendimentos de forma remota, facilitando o acesso à justiça no período da pandemia do Covid-19. Mas vamos lá, né? Vamos examinar a seguir as faltas justificadas ao trabalho. A CLT, em seu artigo 473, prevê a possibilidade de faltas justificadas ao trabalho. Também no artigo 486, trata da paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal. Meus amigos, no caso da pandemia, devemos nos reportar à Lei 13.979 de 2020. Essa lei apresenta previsão de falta justificada nos casos de isolamento social, que é aplicada ao empregado já contaminado por prazo de 15 dias, podendo haver uma ampliação.
Também faz previsão nos casos de quarentena, que se aplica quando houver risco do empregado ser contaminado. Vejam só, meus amigos, em ambos os casos ocorre uma interrupção do contrato de trabalho. Uma saída encontrada pelas empresas e funcionários foi adotar o teletrabalho ou o home office. As medidas do isolamento somente podem ser determinadas por prescrição médica ou um prazo máximo de 14 dias, considerando os sintomas respiratórios ou resultado laboratorial positivo para o SARS-CoV-2. O atestado emitido pelo profissional médico que determina a medida de isolamento será estendido às pessoas que residem na mesma residência, para todos os fins. E agora, meus amigos, passaremos ao último tópico da aula de hoje, que se refere às verbas rescisórias na pandemia. Já sabemos que o aumento da pandemia do Covid-19 provocou um efeito destruidor no mercado de trabalho, ocasionando a demissão de muitos trabalhadores. Ora, mesmo diante do estado de calamidade e mesmo com a edição de medidas provisórias visando proteger emprego e a renda dos trabalhadores, vocês devem saber que o empregador pode demitir qualquer empregado sem justa causa no momento que entender conveniente, com exceção dos trabalhadores que possuem estabilidade do emprego. Vejamos a seguir algumas regras acerca das diversas rescisões contratuais. Verbas rescisórias na dispensa sem justa causa. O empregado tem direito a receber saldo salarial, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 13º salário proporcional, férias integrais proporcionais, acrescidas de 1/3 de multa de 40% sobre o saldo do FGTS, levantamento do saldo do FGTS e possibilidade de recebimento das parcelas do seguro-desemprego. Verbas rescisórias em razão do término do contrato de trabalho por comum acordo. O empregado tem direito a receber saldo salarial, aviso prévio da metade do período que teria direito, 13º salário proporcional, férias integrais e proporcionais, acrescido de 1/3, multa de 20% sobre o saldo do FGTS, levantamento apenas de 80% sobre o saldo do FGTS. Nesse procedimento, fica excluída a possibilidade de recebimento de parcela de seguro-desemprego. Garantia provisória no emprego em razão da medida provisória 936/2020, o empregado que aderiu ao programa de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada de salário e receber o benefício emergencial de preservação do emprego e renda, terá preservado o contrato de trabalho pelo mesmo período que teve o contrato suspenso com redução de salário sob pena de ser indenizado. Para finalizar, convém dizer a vocês que no caso da introdução do banco de horas negativo, não há a previsão da possibilidade em descontar o saldo de horas em caso de rescisão de contrato de trabalho. Bom, meus amigos, vamos encerrando a nossa aula de hoje e quero dizer para vocês que ainda temos bastante conteúdo para ser explorado nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima!